No capítulo 32, eles haviam feito 2 bezerros de ouro, né? Moisés subiu ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, quer dizer, para receber a palavra de Deus, e o povo ficou entediado e falou: não, esse Moisés aí morreu, faz uns deuses para a gente, porque nós não vamos esperar por Moisés. Veja lá no capítulo 32, do versículo 4: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. No versículo 4 do capítulo 32, que eles falam uma grande blasfêmia. O grande pecado que eles cometeram, eles foram para a idolatria, abandonaram Deus e eles disseram que quem tirou eles da terra do Egito foram esses bezerros. E Deus não dá a glória dele para outro, né? Isso foi uma blasfêmia. Eles blasfemaram contra Deus. Reduziram a glória de Deus na imagem de 2 bezerros de ouro. No capítulo 32, versículo 4. Então, no capítulo 33, Deus estava extremamente irado com o povo, Deus ia consumir o povo. Então, o mal não resiste à presença de Deus. Deus ia fulminar aquele povo ali. Aí Deus falou: não, eu não vou enviar um anjo, porque se eu for, eu vou matar esse povo no meio do caminho. Essa terra, né, que mana leite e mel, que essa terra no Velho Testamento era Canaã, né, que eles iriam entrar, mas as coisas do Velho Testamento, elas são sombras das coisas futuras. Em Hebreus, no capítulo 4, olha só, no versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, do versículo 11 ao versículo 13, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, procuremos entrar naquele repouso. Qual o repouso? Na glória. Porque não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram lá no deserto. Muitos, né, aquela geração não conseguiu entrar na Canaã terrena por causa da desobediência. Agora imagina nós. Não vamos entrar na Canaã celestial se nós repetirmos o mesmo erro. Então, as coisas do Velho Testamento são um exemplo típico do Novo Testamento. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 16, todo o capítulo, né? O escritor está fazendo essa comparação da nação de Israel, que foi rebelde no deserto e não entrou no repouso do Senhor, que foi na Canaã terrena. E aí ele compara que a igreja, ela não pode cometer esse mesmo erro, senão ela não vai entrar na Canaã celestial. Olha o que me chama a atenção, é que esse versículo 12, ele diz assim, olha, o versículo 11 ele fala: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. E qual era a palavra que eles tinham naquela época? Em Hebreus, no capítulo 2, olha o que ele diz aqui, olha, a partir do versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus, né, com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Olha a responsabilidade aqui, ó, no versículo 3. Se eles lá não escaparam, como que nós vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eles sacrificavam seus filhos a Baal, os cultos
eram cultos também de orgias, né? Deuses da fertilidade. Baal, haviam vários Baalins, é o plural de Baal, né? Haviam vários demônios com títulos de Baal, vários senhores, né? Então, quando Israel chega em Canaã, ele olha que vê, mas aqui é igual ao Egito, né? Aqui tem vários deuses também, e tem um deus da fertilidade, vários deuses, e o culto a esses deuses, orgia, práticas sexuais, livremente. Você imagina passar a noite toda todo mundo nu, tendo relações sexuais uns com os outros? Havia tudo que não prestava, tudo que Deus abominava. Por isso que Deus falou que eles deveriam matar todos os habitantes de Canaã. Por quê? Porque eles iriam seduzi-los a práticas imorais. E aí, nós hoje, a igreja, infelizmente, ela está flertando com esses deuses. Quanta prostituição dentro da igreja. Em nome de quê? De uma liberdade. E mais, o ímpio, lá no bar, lá nas casas de prostíbulo, eles estão fazendo isso. Essa prática não é feita como um nome assim, estou cultuando a um Deus. Estão lá, as prostitutas, os homens prostitutos, não é isso? Só que na época de Jesus e na época do povo de Israel, eles faziam isso em culto aos demônios. Eram cultos, realizações cerimoniais em homenagem aos demônios. Então vamos praticar sexo em homenagem ao demônio. Nas igrejas, as pessoas estão assim, estou indo para a igreja cultuar a Deus. E o que está acontecendo dentro das igrejas? Então é uma abominação o que nós estamos vendo acontecer dentro do sistema chamado evangélico, não é? É muito importante que hoje a gente resgate a palavra de Deus, que a gente traga à memória essas coisas, sabe? A nossa responsabilidade é muito maior do que a do povo de Israel, que estava lá preso no Egito e vai para o deserto. Eles ficaram 430 anos no Egito. Então a cultura egípcia era uma cultura extremamente idólatra, né? Então os atavios, aqueles enfeites que eles colocavam, eram em homenagem aos seus deuses, né? A gente sabe que hoje tem muita gente que faz isso, né? Então o que acontece? O que eles aprenderam foi aquilo ali. Quando eles foram para o deserto, eles não conheciam nada de Deus. Apenas algumas coisas ditas, né, de geração em geração a respeito de Abraão, a respeito de Noé, a respeito de Adão. Mas eles não tinham o que nós temos. Então quando eles vão para o deserto, o povo está cheio de patuá, cheio de imagens. E Moisés ele vai para o monte para buscar a lei do Senhor, e o povo ficou cansado de esperar, e o povo começa a querer o quê? A fluir dele o seu culto pagão, aquilo que eles gostavam de fazer. Por quê? Porque os cultos pagãos, eles tinham práticas de orgias, entendeu? Então aqueles enfeites eram tudo em homenagem aos demônios, era em homenagem aos deuses, e começavam a ter práticas sexuais de orgia em homenagem a esse demônio, a esses deuses. Então era bem conveniente para eles se rebelarem contra Deus. Uma pessoa que não teve uma experiência real e genuína de salvação, uma pessoa extremamente promíscua, eles querem um Deus que corrobore as suas devassidões, não é isso? Então, eles começaram a ter práticas, né, imorais, e isso aí não era só do Egito, isso aí os povos pagãos eram assim, por isso que Israel era tão atraído para o culto aos deuses, não é, pagãos, porque eram práticas de libertinagem. Por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela surgiu também em meio a uma cultura assim. Os cultos romanos, os cultos gregos, os cultos que eles realizavam, aqueles deuses gregos e romanos, também havia práticas de orgias, não é? Então, os cultos pagãos eram extremamente atrativos para a carne, para o velho homem. As pessoas podiam praticar esses atos e não iam ser tidos como imorais.
Pelo contrário, eles estavam cultuando aos seus deuses. Que coisa, né? E aí o que acontece? O povo foi para a orgia, o povo foi, né, alimentar sua carne. Então, quando Moisés desce, né, eles haviam cometido o pecado de quê? Chamar os bezerros de Deus, do Deus de Israel. Olha, esses daqui são os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Quer dizer, além de terem ido para a idolatria, blasfemaram de Deus e cometeram práticas de orgias. Então, Deus santo, puro e perfeito, Deus estava extremamente irado com o povo. O povo havia descido às partes mais baixas, né, da imoralidade, da depravação. E Deus falou: se eu for no meio desse povo, eu vou consumi-los. A minha santidade vai consumir esse povo. E Deus então fala, né, vou enviar um anjo, porque se eu for, eu destruo esse povo. Deus é Deus zeloso, né? Deus é extremamente zeloso. Então, quando eles se despiram dos seus atavios, quando Moisés, né, chegou e disse que Deus está virado, que Deus não iria com eles, aí ficaram tristes, mas era tudo hipocrisia. Aí tiraram os seus atavios, né, passando aquela sensação de arrependimento, mas não havia arrependimento nenhum. Tanto é que a gente vai ver que depois eles voltam a cometer as mesmas práticas, ao ponto dessa geração não entrar na terra prometida. Então, a gente observa que nós não somos menos responsáveis, não. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham a palavra como nós temos. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós temos a palavra completa. Se Deus não os poupou, poupará essa geração? Poupará essa igreja, irmão? É momento de chamar essa igreja a responsabilidade de dizer, irmãos, façam uma comparação. Se eles que não tinham o Espírito Santo, se eles que não tinham a Bíblia, Deus os tratou dessa forma, imagina hoje, irmãos, que temos o Espírito Santo, que temos a palavra completa, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Como Deus vai nos tratar se nós rejeitarmos, desprezarmos essa grande responsabilidade que nós temos?